Noites de bênçãos, já estamos na melhor noite de nossas vidas. Sejam todos bem-vindos à live da Igreja em Espírito e em Verdade. Este é o nome do nosso canal Igreja em Espírito e em Verdade. Inspirado naquela frase dito à mulher samaritana, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sejam todos muito bem-vindos. Nós ficamos de fazer o nosso programa hoje, Dedique um Tempo a Quem Você Ama, mas houve um pequeno problema técnico, apesar de nós estávamos no local, mas a filmagem deu muito ruim. Mas tudo está bem. Colocamos lá um conteúdo, minha gratidão, minha alegria em compartilhar com vocês cada momento do Evangelho do Cristo ressuscitado. Bem, deixe-me, antes de entrar neste assunto, deixe-me dizer aos senhores algo interessante, em especial para os irmãos que vão estar conosco presencialmente. Todos os domingos nós temos uma confraternização antes da reunião, tá? Não fazemos isso nem durante nem depois, para que haja ordem e decência. Na hora da ministração da palavra, as pessoas não se levantem, vai lá, come, bebe, sabe aquela coisa que fica assim, meio que um prestando atenção no outro, servindo? Não. Antes da nossa reunião, todos os domingos, nós temos uma confraternização, um momento onde a gente toma um café, se abraça, tira dúvidas, a gente se interage com os irmãos, aquela comunhão maravilhosa depois de uma semana de trabalho. Nós então temos esta comunhão. Nesta comunhão, a gente toma café, bolo, lanche, biscoito, suco, refrigerante, enfim. Cada um traz ali uma coisa, quem tem põe, quem não tem tira. Amanhã, domingo, aos irmãos que vão estar presencialmente. Amanhã nós vamos fazer um café mais saudável. Nós vamos levar, eu e minha esposa já preparamos aqui as nossas frutas, melão, melancia, tangerina, enfim, você leva aí o que você puder, tá bom? E se tiver condição, se não tiver condição, não tem problema. Nós já pensamos assim nos irmãos. Eu já comprei frutas em excesso, já sabendo que alguns irmãos não podem levar, mas vão participar a si mesmo, tá bom? Então amanhã nós vamos diminuir a quantidade de pão. Tem irmãos que levam 20, 30 pães, vão levar só 15. Tem irmãos que levam 3 pacotes de biscoito, vão levar um só. Vamos diminuir esses alimentos processados de massa e vamos fazer um café mais saudável, com suco, refrescos e frutas, tendo também um pãozinho, aquele cafezinho que muita gente, eu em especial, não fico sem. Então amanhã nós vamos ter o nosso café mais saudável, com frutas e sucos. Eu aguardo você, independente de você poder contribuir ou não com o nosso café. Isso é o de menos, o que importa é a sua presença. A partir de 9 horas da manhã, a nossa reunião, o nosso louvor é transmitido no canal Graça Sem Retoque. Tenho dito também aos irmãos que tem um canal do nosso irmão Márcio Pedro, tá? Que se reúne conosco como igreja aqui no Sarapuí. Tem um canal escrito Tu És Templo de Deus. Neste canal há intimidade, momentos desse café, desta comunhão, danças, brincadeiras, enfim, é nossa intimidade. O canal é Tu És Templo de Deus. Dá uma passada, se inscreva e veja lá parte do nosso momento, tá? E a partir de 10h20, então, amanhã, os senhores já estão conosco desde o começo desse trabalho. Amanhã, às 10h20, é o momento da pregação da palavra. A palavra que arde no coração, que impulsiona. Eu não consigo esperar que você esteja a semana toda comigo, ouvindo entre lei e graça, foi na cruz, não foi, e que num domingo em que você está aí desejoso de ter impelido, promovida a sua fé, encorajando, te impulsionando, fazendo arder a palavra, e você venha de novo. Meu amado, ouvir a graça é muito bom,
Mas existem pessoas que estão angustiadas, existem pessoas que precisam tomar uma injeção de ânimo, e nós colocamos há 10 anos atrás o propósito de, aos domingos, as pessoas ouvirem, e nós temos visto o resultado. Nossas maiores visualizações, as pessoas se interagem maior com as pregações aos domingos. Fazemos essas pesquisas, analisamos, levantamos aquele tipo de mensagem que mais se identifica e nela perseveramos. Amanhã, a partir de 10h20, uma palavra que vai balançar você, alimentar o teu espírito. Vamos na live de hoje. Bom, Deus não é fiel a você. Vou repetir. Deus não é fiel a você. Existe uma canção, eu não sei muito bem, dizem que é uma canção evangélica, mas é uma canção secular. Tem um intuito financeiro e ela não condiz com a verdade. Aliás, várias canções gospel não condiz com a verdade do Cristo. Se não é uma verdade do Cristo, não foi o Pai que revelou e seu intuito é financeiro. Né? Eles dizem assim, eu recebi de graça, mas não dão de graça. Vendem CD, vendem as músicas que diz que foi inspirada. Então tem uma canção que faz sucesso no meio secular, porque não é cristã, é música secular, está no comércio gospel, é vendilhagem. Diz assim, Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Até aqui tudo bem. Aí daqui a pouco diz, fiel Tu és a mim. Deus não é fiel a mim. Se Deus fosse fiel a mim, Deus estaria submetido aos meus caprichos, às minhas vontades. Ora, o que é fidelidade? Fidelidade é quando eu tenho um acordo, quando eu me submeto a fazer a vontade do outro de acordo com o acordo estabelecido. Bem, eu me proponho, eu me obrigo a ser fiel à minha esposa. Então, esta é uma fidelidade pactual e que, se quebrada, traz problemas de ambas as partes. Então, eu sou fiel à minha esposa, a minha esposa é fiel a mim, a ponto de submetermos uns aos outros, às vezes contrariando a nossa própria vontade. Aqui está o princípio de fidelidade. Ora, como que Deus vai ser fiel a mim se Deus não está sujeito e submisso aos meus caprichos e às minhas vontades? Como que Deus pode ser fiel a mim? Então significa que aquilo que eu peço, Deus tem que fazer se Ele é fiel a mim. Significa que Deus não pode errar comigo se Ele é fiel a mim. Significa que Deus está a meu serviço. Então como que se cria uma canção e as pessoas cantam isso, honra com a boca, mas a verdade está longe? Então, Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel ao que Ele estabeleceu. Deus é fiel aos seus propósitos. E que quando eu cumpro, eu é que devo ser fiel a Deus, não Deus ser fiel a mim. Eu é que devo me submeter ao Pai dos Espíritos e viver. Eu é que devo ser submisso a Ele e ser galardoado. Sim, eu devo ser fiel, porque o homem também não consegue manter uma fidelidade diante do Pai dos Espíritos. Sabe por quê? Porque nada de bom foi dado a esta natureza. A uma natureza caída não pode se garantir fidelidade a quem é puro e quem é santo. Então é uma luta constante se manter fiel e implacável a quem permanece fiel, mas não permanece fiel a mim. Ele permanece fiel aos seus princípios imutáveis, aos seus conselhos. Ele permanece fiel à sua palavra e não aos meus caprichos, repito. Olha o que disse Paulo
Em 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo de número 13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, Deus é fiel, sim, sempre, mas a ele mesmo, ao que ele diz na sua palavra. Não é porque eu sou infiel que Deus vai voltar atrás do que ele estabeleceu. Entendeu? Então, eu fui infiel. Aí Deus, eu vou ser infiel também. Não, eu sou infiel. Eu fui infiel com Deus. Ele permanece fiel. Mas ele não é infiel porque eu sou infiel. Ah, Geraldo é infiel. Como eu sou fiel a ele, eu vou ser infiel igual a ele. Então, há uma deturpação, porque o sistema doutrinal caminhou para esses lados. E as pessoas vivem cantando e dizendo, Deus é fiel. Não, irmão, o irmão pode deixar. O irmão fez uma campanha, Deus é fiel, minha irmã. A irmã fez o voto, a irmã cumpriu direitinho, a irmã fez a campanha, legal. Minha irmã, Deus é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir o quê? Se o cumprimento da sua palavra está tudo fechado. Ele disse em Lucas capítulo 21, versículo 21 em diante, aqueles dias eram dias de vingança para se cumprir tudo o que estava escrito. Deus é fiel para cumprir o quê? O cumprimento da palavra já se fechou em 70 DC. O cumprimento do protocolo da vida cabe a mim. Agora, cumprir aquilo que está diante de mim, obras preparadas de antemão, amar o meu próximo, me sujeitar ao altruísmo, estender as mãos aos necessitados. Esses são os cumprimentos que eu devo fazer. Deus já cumpriu tudo. A obra está completa. Nos dias de Paulo, ele disse, aquele que ele predestinou, aquele que ele chamou, ele predestinou, o que predestinou, ele glorificou, e Paulo foi falando, porque a obra está perfeita, completa. Deus não tem que ser fiel a nada a mim, eu não tenho que fazer nada para esperar a fidelidade de Deus a ser que eu estou praticando. E esse é o centro da mensagem. Eles induzem as pessoas a praticar obras meritórias. Os pastores, os falsos mestres, os falsos líderes, com desejos espúrios, eles induzem as pessoas a fazer obras meritórias e requerer a fidelidade de Deus em cima daquilo que eles praticaram. Então a pessoa diz, minha irmã, eu me lancei nesse propósito, mas eu sei que Deus é fiel para honrar a minha fé. Primeiro que a fé não é sua, a fé é um dom dado para que você encare a vida, mas não para que Deus cumpra aquilo como fidelidade em cima daquilo que você fez. Isto não cabe. Olha, abençoado, eu vou ler com você Isaías 46, 9, o que o profeta disse, Deus disse por meio do profeta aos judeus. Leia comigo isso. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Você vê que aqui já cai a doutrina da Trindade. Não existe três Deus, é um só, que teve manifestações diferentes. Versículo de número 10, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Ele não diz que vai fazer a vontade do homem, sendo fiel aos seus filhos. Não existe nenhuma base doutrinária, nem na lei, nem na graça, nem nos livros históricos, nem na Torá, nem no profeta, nem no evangelho que estava sendo formado nos dias
por Paulo, não existe hoje nas epístolas de Cristo, escrita no nosso coração, uma única base doutrinária em que Deus vai ser fiel ao teu propósito, em que Deus vai ser fiel à tua campanha, porque você se lançou, Deus é fiel para cumprir. Não existe uma única base doutrinária, não existe uma única regra de hermenêutica, não existe nenhuma base bíblica para que você induza as pessoas a fazer uma prática, uma obra meritória. A irmã pode se lançar nesse desafio, minha irmã, porque Deus é fiel para cumprir. Deus é fiel e já cumpriu. Deus é fiel naquilo que ele estabeleceu como propósito. Aqui está dizendo que o meu conselho permanecerá de pé. Ele é fiel àquilo que ele estabeleceu. Ora, ele disse a Paulo, Paulo trouxe uma informação ou vice-versa. Eu acredito que a semântica da palavra aqui não altera o resultado estabelecido. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado. Nada te separa do amor de Deus. Deus é fiel a isto aqui. Aconteça o que acontecer. Nada te separa do amor de Deus. Aí se eu tomar um marafo, vai tomar um marafo, vai acordar com ressaca, com focinho torto, a mulher vai dormir na sala com um rex, com bolinha, mas nada te separa do amor de Deus. Ele te disciplina, ele te açoita, ele te corrige, mas nada te separa do amor de Deus. Então Deus é fiel a isto, ao conselho, ao beneplácito da sua vontade. No Salmos 89 tem uma passagem muito interessante que chega agora aqui na minha mente de Cristo, que já está ativada junto com a sua. Ele disse lá, pelo meio do salmista, se os seus filhos não obedecerem às minhas leis, não guardarem os meus mandamentos e não andarem nos meus estatutos, eu vou discipliná-los com vara, mas eu não vou retirar deles a minha bondade e nem modificar o que os meus lábios proferiram. Seria eu falso a Davi? Então Deus é fiel a ele e a sua palavra. Deus é fiel ao que ele estabeleceu como um princípio para que eu ande nele. Se eu permanecer infiel, se eu não andar isso, de maneira nenhuma ele será infiel. Ele vai continuar com aquilo que ele estabeleceu. Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode abrir mão, como está escrito aqui, da sua vontade, ceder os meus caprichos. Deus não é homem. Eu faço isso com os meus filhos. Eu vou me contrariando, eu e a minha esposa, a gente vai contrariando, toma o telefone, daqui a pouco a gente fica com pena, entrega o telefone de novo. A gente, né, não é fiel ao castigo, não é fiel ao princípio estabelecido. A gente deixa se quebrar. Deus não é assim não, meu amado. Deixe falar uma coisa aqui que vai chocar. Deus não é emocional. Se Deus fosse emocional, um avião não cairia. Se Deus fosse emocional, um ônibus não batia. Se Deus fosse emocional, não aconteceria nenhuma tragédia com uma família inocente. Deus não é emocional, meu amado. Deus não vai quebrar os princípios estabelecidos nele para ser fiel ao capricho do ser humano, mas não vai mesmo. Em Jeremias, ele disse o seguinte: Jeremias, o que é que tu vês? Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E ele disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então Deus é fiel àquilo que ele disse. E o que Deus disse, meu irmão, chova ou faça sol, ele cumpriu. Então Deus estabeleceu desde o começo planos, o beneplácito da sua vontade. Ele se reuniu com ele mesmo. Ele não pediu um conselho a ninguém, senão ele estaria cedendo uma vontade ao outro, a opinião do outro. O que você acha? E você
E você? E o que o conselho maior? A maior. Não, 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 não. Então, vê se você que está ouvindo esta mensagem e induzido a dar o que é seu, a fazer um voto, a fazer uma campanha e esperando fidelidade da parte de Deus. Uma abençoada me disse: não, Deus vai ter que fazer, porque ele mandou fazer prova dele. Minha amada, Deus não mandou você fazer prova. Ela disse: mandou sim. Olha o que está escrito aqui. E me apresentou o texto de Malaquias. Eu disse: minha abençoada, isso aí foi escrito para você? Não, mas não está na Bíblia. Mas está na Bíblia, mas não foi escrito para você. Isto não tem nada a ver com você. Deus não fez uma promessa para você por meio de Malaquias. Deus estava falando com os judeus. É uma sentença de Malaquias para os judeus. Isto não tem nada a ver com você. Deus não chamou Malaquias lá, o profeta, e disse: olha, escreve para a irmã Antônia, manda ela fazer prova de mim, porque eu sou fiel. É nesse engano que as pessoas estão caindo, dentro desses alçapões, dentro, na mão desses feiticeiros, desses bruxos, que enganam as pessoas, os incautos. Isto é, suavizar com canções enganosas o coração dos incautos. Eu vou repetir, isto é, suavizar com canções enganosas o coração dos incautos. Fiel, Senhor, a mim, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Eu também sei, mas é fiel a Ele. Ele é fiel à palavra dEle. Ele é fiel à vontade dEle. E eu aqui, como filho, não estou aqui cumprindo o que Ele determinou para que Ele me agrade. A palavra em Hebreus não é essa. Não diz assim: sem fé é impossível que Deus agrade o homem. É isso? Não, está escrito o contrário. Está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é Deus que tem que ser agradado ou Deus que tem que me agradar, sendo fiel aos meus caprichos? Sendo fiel às minhas vontades, aos meus desejos, aos meus mimimi. É Deus que tem que ser fiel ao que eu quero? Ou eu, com a fé, dom, é que tenho que agradar a Deus aceitando o que está escrito? Sou eu que, quando leio, digo: Deus é galardoador daqueles que o buscam. Isto aqui é ter fé. Isto agrada a Deus e não Deus agrada a mim. Como Deus é fiel ao que Ele estabeleceu, e uma vez que eu me lanço em cima dessas verdades, eu me vejo um homem galardoado. Então é preciso ensinar isso, porque as pessoas estão tomando os pés pelas mãos. Ah, e essa canção vendeu euros, bateu recorde, porque mexe com o emocional. E aí os Janes e Jambres, os feiticeiros, os necromantes, os que mexem com artes mágicas, os que mexem os pauzinhos da feitiçaria e dizem: minha irmã, se você se lançar nesse propósito, Deus é fiel para cumprir. Claro. Só que aqui está a manobra do engano. Deus é fiel para cumprir o que Ele estabeleceu. Olha lá, Isaías 46:10, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e que digo: o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. E fez. Tudo o que ele disse por meio dos profetas, da lei, da Torá, tudo o que apontava para a parousia, para o juízo, se cumpriu. Não ficou absolutamente nada de fora. O novo pacto estabelecido
Nós, a igreja pós-70, estamos reinando em vida e em perfeita vitória, e a cada dia o entendimento, a revelação da graça de Deus, o posicionamento a ser tomado, a postura adequada, o proceder na doutrina. Olha, isto é muito importante. Quando você entende o teor daquilo que eu estou lhe passando esta noite, o proceder com a doutrina, com a palavra, que deve ser glorificada, que deve correr a galopes extraordinários. Eu tenho dito aqui, nós estamos num país de 200 e poucos milhões. Ora, é preciso, pelo menos para viver um mundo melhor, que metade da população brasileira saiba que Deus não é fiel ao capricho dos pastores, das missionárias, dos presbíteros, que Deus não está aqui para receber ordem de uma oração invocada no monte, ou que Deus não está aqui sujeito a uma liderança evangélica, que Deus não pode ser acuado dentro de um quarto e por força de um versículo lá em Malaquias dizer: Deus, tu mandou fazer prova de ti e agora tu é fiel para cumprir. Nunca. Ele é fiel ao que ele estabeleceu. Ele preparou obras de antemão. Ele é fiel. As obras não podem ser desfeitas. Ele te escolheu em nível espiritual, escolheu desde antes da fundação do mundo, porque os espíritos têm uma pré-existência, se revestiram de carne, estão nesse plano físico como embaixadores e embaixatriz de Cristo, com uma missão diplomática, estão aqui cumprindo o protocolo ministerial, são ministros de uma nova aliança, capacitados, habilitados por eles para viver nesta geração como cabeça. Então, eu tenho que ser fiel à vocação em que eu fui chamado. Eu tenho que ser fiel ao chamado. Eu tenho que ser fiel a meu posicionamento como filho. Eu tenho que ser fiel àquilo que foi me entregue como família espiritual e como família terrena. Eu sou fiel, eu me mantenho fiel, eu me obrigo a ser fiel, eu me recuso a ser infiel, mas se eu me tornar infiel, ele permanece fiel aos princípios estabelecidos e não há ninguém que possa torná-lo fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Pronto! Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Pronto? Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Deus absoluto estabeleceu limites, uma liberdade controlada. Disse-me por meio das epístolas que eu devo fazer morrer a minha natureza terrena. Me deu discernimento para entender o que é bom e o que é mal. Pelo tempo decorrido agora somos mestres, já conhecemos as obras da carne, ou eu me mantenho fiel à doutrina, ao pacto da graça de Deus e reino em vida e vivo em perfeita vitória, ou vou viver caindo do pináculo do templo, quebrando a cara, sendo disciplinado e sendo vítima dos meus fracassos. Eu entendo que ele vai fazer toda a vontade dele. E ouça, a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável quando você se submete ao Pai dos Espíritos. Vou ficando por aqui. Amanhã, 9 horas da manhã, a nossa canção, nossa adoração, fruto dos nossos lábios que confessam o seu nome, no canal Graça Sem Retoque, ao vivo. E a partir de 10h20, uma palavra, meu amado, que já arde no meu coração, e vou transmiti-la com amor, sinceridade e verdade em Cristo. Um bom fim de semana, até amanhã, querendo o Pai, graça e paz.